Amém, irmãos. Vamos dar apenas um breve resumo, do que nós falamos da última vez. Nós iniciamos a falar acerca das mulheres mais velhas, tá? A gente pode resumir o nosso último estudo sobre o local das mulheres mais velhas, pelo menos em 3 pontos importantes, tá? Primeiro, que depois que o apóstolo Paulo fala sobre os homens mais velhos, que devem ser o espelho, o exemplo da igreja, porque são os pais de família, aqueles que estão tomando a frente, deveriam tomar a frente da igreja. Em segundo lugar, ele não fala logo dos jovens, Ele já fala das mulheres mais velhas também, porque as mulheres mais velhas também têm a responsabilidade de serem os exemplos da igreja, tá? Quando ele fala mulheres mais velhas, ele tem em mente aquelas mulheres na idade mais ou menos da faixa de 60 anos, tá? Que é a idade que ele colocou para Timóteo acerca das viúvas mais velhas. Ele diz expressamente 60 anos, mas não se engane, irmãos, essas características que Paulo lista aqui não devem começar a ser regada quando vocês estiverem mais velhas. Tem que começar a ser colhidas, não é? Então, as mulheres mais jovens que estão aqui, esse é o exemplo que Paulo coloca para vocês, acerca de como tem que ser as mulheres mais velhas. No fim, acaba sendo um exemplo de como é que as mulheres devem ser na vida de igreja. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa que a gente falou é que hoje em dia existem 2 extremos quando nós falamos do papel da mulher na igreja, tá? Existem 2 extremos. O primeiro extremo são igrejas que trabalham com as mulheres num aspecto muito forte dentro da igreja. Principalmente os movimentos pentecostais, neopentecostais e outros movimentos, eles trabalham o movimento feminino na igreja de uma maneira muito forte. Então, existe o departamento de senhoras, existe o culto de senhoras, não é? As mulheres pregam, as mulheres tomam a frente dos cultos, existem pastoras, existem conjuntos de senhoras para cantar especialmente no domingo, Elas fazem programações. Então, existe esse grupo que eles colocam as mulheres como uma faixa de uma forma muito institucional dentro da igreja, e são movimentos muito fortes. Tem igreja por aí, inclusive, que quem manda na igreja, no fim das contas, são as mulheres. Qual o problema desse extremo que nós vemos por aí, Cerca de culto de senhoras, departamento e tudo mais, é que enquanto eles focam muito naquilo que as mulheres fazem na frente da igreja, eles perdem o que Paulo coloca aqui. Paulo não está tratando de um movimento dentro da igreja institucionalizado, onde existe uma mulher sendo uma presidente de senhoras, que ela toma a frente dos grupos para colocar pregadoras, para colocar pastoras, Ele está falando de uma vida de igreja onde as mulheres trabalham não no culto público, mas na vida comum da igreja. Então, o que acontece nesse extremo é que existe uma ênfase muito grande para fazer pregadoras, grandes pregadoras, Para fazer cantoras, mas quase não há espaço para discipuladoras, para conselheiras. As mulheres se preocupam mais em estar tomando a frente de um cargo do que estar visitando uma irmã. Acaba tomando a responsabilidade de estar em cima de um púlpito do que em saber como é que está a condição espiritual de alguém. Acaba institucionalizando o ministério feminino e perde o que Paulo coloca aqui. O outro extremo é o contrário. São igrejas bíblicas tradicionais, onde não há pastoras, não há pastorado feminino, não há grandes departamentos de senhoras, não há presidente de senhoras. Existem mulheres dentro da igreja, mas que também não fazem o que Paulo está dizendo aqui. Não existe esse ministério feminino. As mulheres nessas igrejas que não tem pastorado, que não tem culto rosa, Não tem culto de senhoras, são até ensinadas a serem boas esposas, a serem boas mães, mas também não são ensinadas a serem discipuladoras. Também não são ensinadas a guiarem outras mulheres na fé, A visitarem, a lidar com as irmãs nas suas casas, como Paulo coloca aqui. Então, esse outro extremo, e quando eles rejeitam tudo que é institucional, no fim a mulher na igreja não faz basicamente nada. Ela só participa do culto, aprende a ser uma boa mãe, aprende a ser uma boa esposa, mas também ela não tem um contato de direcionar outras mulheres na vida de igreja. Isso nem é colocado como ministério para elas. Então, diante desses 2 extremos, Paulo coloca aqui um equilíbrio, tá? Esse equilíbrio é como é que as mulheres devem agir então na vida de igreja. Não institucionalizado, não apenas focando na sua casa, na sua família, mas focando nas irmãs da igreja também. Como é que ele coloca esse equilíbrio? É o que nós vamos falar melhor quando nós vamos falar sobre mestres no bem, que será no próximo estudo, tá?
Hoje, antes de Paulo tratar desse assunto, lembrem-se os irmãos, antes dele falar sobre as mulheres ensinarem umas às outras, serem conselheiras, a direcionarem umas às outras, o que ele trata? Ele trata do caráter que a mulher deve ter. Ele trata sobre como é que a mulher deve ser em sua virtude, em seu caráter. Antes dela ser alguém que auxilia, que dá conselhos, que direciona, tá? É o que nós vamos tratar hoje. Semana passada não, né? 4 meses atrás, a gente já falou da primeira característica de Paulo, que ele coloca aí. Verso de número 3. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu comportamento, como convém às santas. Nós já falamos sobre isso, que é o quê? Paulo está dizendo que o papel da mulher na igreja é ser muito mais do que uma mulher de igreja. Ela tem que levar uma vida santa. E o interessante é que a palavra que ele usa aqui para santa não é uma palavra que significa separado para uso exclusivo. Como, por exemplo, a igreja é constituída de santos. O dízimo do Velho Testamento era santo. Os sacerdotes eram santos. Não é essa palavra que Paulo usa. A palavra que Paulo usa tem a ver com o sagrado. Algo que é sagrado, não é só o que é separado. O que ele está dizendo, que nós vimos da última vez, é que as mulheres devem levar uma vida consagrada a Deus em todo o seu comportamento. Na prática, é uma mulher que tem a sua vida como um culto racional, não só na igreja. Se ela se veste lá fora, ela pensa em servir a Deus com aquilo que ela veste. Ela pensa na opinião de Deus. Se ela vai organizar a rotina do seu dia a dia, o horário do almoço, o horário das crianças, o horário de fazer isso e aquilo, ela inclui Deus na sua rotina. O horário de ler a Bíblia, o horário de orar, o horário, se puder, do culto doméstico. Ela leva uma vida em torno de Deus. Se ela está no trabalho e escuta outras mulheres ímpias falando obscenidades, falando coisas pecaminosas, ela lembra de Deus. E ela sabe se separar. Então Paulo ele diz que o trabalho da mulher na igreja, em primeiro lugar, é uma vida santa fora da igreja. Isso é em primeiro lugar que nós vimos, tá? Hoje nós vamos falar das outras 2 características que Paulo coloca aí. Lembrando que não é uma pregação, é um estudo, tá? As outras 2 características que nós vamos ver, diz assim: as mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu comportamento, como convém às santas. Primeiro, não caluniadoras. Segundo, não dadas a muito vinho, tá? Então vamos por parte. A segunda coisa que Paulo destaca para as irmãs, para as mulheres na igreja, é que elas não devem ser caluniadoras. Caluniadoras. 3 coisas sobre isso. Em primeiro lugar, Paulo está preocupado, e a Bíblia inteira se preocupa, com aquilo que você faz com a sua língua, a maneira como você fala, tá? Então, essa característica aqui de Paulo, diferente de qualquer outra, é uma negativa. Nos outros ele fica dizendo, né? Faça isso, faça aquilo, faça acolá. Agora ele diz, não faça, não seja caluniadora. Isso é um pecado da língua. Por que a Bíblia se importa tanto com a maneira como nós utilizamos a nossa língua? Aí agora nós vamos para o texto que a gente parou na última exposição, que é lá em Provérbios. Vamos abrir nossas Bíblias? Provérbios, capítulo de número 15. Alguém pode ler o verso de número 2? A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estúpida. Agora, se puder ler também o versículo de número 28. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Olha isso, irmãos. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre a calúnia, né? É uma falsa acusação, é que isso é o tipo de pecado da língua. E que Deus ele se importa muito com a maneira como nós usamos a nossa língua. Só no Novo Testamento, nas epístolas, existem mais de 40 mandamentos sobre como nós devemos usar nossa língua. Por quê? Provérbios vai dizer, por exemplo, que a língua tem o poder da vida e da morte. Com as suas palavras, você pode machucar alguém, você pode ferir alguém, né? Você pode botar alguém para baixo. E com as suas palavras, você também pode encorajar alguém. Você pode fortalecer alguém, você pode consolar alguém.
tudo, não com as suas mãos, não com seus braços, não com suas atitudes, somente com a sua língua. Agora, por que Deus se preocupa muito com a língua? Porque geralmente a língua não é o problema principal. A língua, ela só vai expressar aquilo que está dentro do nosso coração. Perceba que o proverbista, né, ele usa duas palavras interessantes para falar sobre o uso da língua. No versículo 2, ele diz: a boca dos tolos derrama a estutícia, derramar. No versículo 28, ele vai dizer que a boca dos ímpios, em algumas versões fala transborda, ou derrama em abundâncias coisas más. A ideia que ele está usando aqui é de um jarro, onde, dependendo do que está dentro do jarro, aquilo é derramado, tá? Então, por exemplo, você tem uma garrafa de café, que tem café dentro. O que é que vai sair daquela garrafa de café? Café. Se a jarra de suco, não vai sair refrigerante. Deu para entender? O que ele está querendo dizer é que a sua boca, ela vai derramar o que está dentro de você. E aí que está a grande questão. E aí é que está o grande problema. De acordo com o que você fala, não se engane, isso é exatamente o que você é por dentro. Exatamente. Quer um exemplo? Imagine que as irmãs estão reunidas, conversando sobre alguém, e aí menciona uma certa irmã na igreja, alguma pessoa na igreja, e aí alguns irmãos começam a elogiar aquela pessoa, né? Aquela pessoa é maravilhosa, aquela irmã, ela auxilia, está presente nos cultos, faz isso, faz aquilo. Não, você não tem uma amizade muito firme com aquela irmã, você sabe de alguma coisa ruim sobre aquela irmã, e enquanto as pessoas conversam sobre aquela irmã, vem até aqui o seu desejo de falar mal daquela irmã. Vem aquela vontade, aquela tentação de dizer: irmão, mas tem que lembrar que uma vez ela fez isso. Mas eu sei umas coisas dela também que não é muito legal. Lembre-se, esse seu desejo de falar algo mal da sua irmã, o problema não está na sua língua, o problema está no seu coração. Você não é uma jarra de café, você é uma jarra de maledicência, porque você quer falar mal, você quer expressar, desonrar, trazer má fama sobre alguém. O problema da maneira como a gente utiliza a língua é porque ela realmente mostra o que está no seu coração. E pior, né? Isso é um pecado tão grotesco, Deus ele abomina isso, nós vamos ver daqui a pouco isso melhor, mas ele é tão grotesco que existe outro pecado, que é o pecado da lisonja, né? De você falsamente tecer elogios sobre alguém. Você vai tecer um elogio sobre alguém, mas de uma maneira muito falsa, descarada na frente dele. Mas quem calunia é pior, porque não consegue nem fingir elogio. Não consegue. O desejo realmente é falar mal. Então o coração é mais perverso. A língua é mentirosa, né? A calúnia. Então, em primeiro lugar, esse pecado da língua que Paulo está colocando aqui, ele coloca em xeque muito mais do que você fala. Ele está colocando em xeque quem você é. O seu coração. Você é aquilo que você está falando. Isso procede do seu coração, não do contexto e nem da situação. Por exemplo, se você teve uma discussão com seu marido em casa, e aí você responde a ele com arrogância, com palavras duras, você discute com seu marido, ou então você se intriga com alguma irmã da igreja, entenda uma coisa, você pode justificar o seu pecado querendo dizer que a culpa é daquela pessoa, mas a grande resposta bíblica é que não é, porque a maledicência, o pecado, a arrogância, elas brotam não da situação, elas brotam do seu coração. Você está apenas derramando palavras arrogantes, derramando mentiras, derramando má fama, derramando tudo aquilo que você está colocando para fora, é o lado podre do que nós temos dentro. Não é a culpa do seu marido, que ele é um respondão. Jesus enfrentou centenas de respondões. O apóstolo Paulo encontrou dezenas de perseguidores e ele não agiu dessa mesma forma, porque o problema não está na situação, o problema está no nosso coração. O nosso coração é que faz com que você responda de forma pecaminosa, que faz com que você fale de alguém de uma maneira difamatória. Isso está dentro do nosso coração. Aí vem para o segundo lugar, tá? Em primeiro lugar, Paulo está destacando para as irmãs o cuidado com a língua, porque isso revela o nosso coração. Mas em segundo lugar, o que é calúnia? A palavra calúnia, ela realmente é uma falsa acusação. Você está levantando em falso testemunho contra alguém. Agora, essa palavra que Paulo utiliza aqui no grego, ela significa diabolos. Diabolos. Falso acusador. É o nome que Satanás recebe 34 vezes no Novo Testamento. Isso é estranho demais, porque
Perceba que quase agora há pouco, Paulo diz que as irmãs têm que levar uma vida como convém a santas, algo sagrado. Ele usa uma linguagem mais celestial, mais sagrada. Agora ele está usando uma palavra infernal. Ele está dizendo para você não fazer a obra de Satanás. Você não ser uma caluniadora, falar mal de alguém. E isso é um pecado que a Bíblia condena diversas vezes, tá? Nesse texto, irmãos, existe muita gente por aí que diz que a razão de Paulo está dizendo isso para as mulheres, e eu não quero que as irmãs me entendam mal, tá? Mas existem muitos teólogos que tentam argumentar que Paulo está falando isso para as mulheres, porque isso é um pecado que é mais facilmente encontrado nas mulheres. É mais facilmente as mulheres serem inclinadas a falar mal umas das outras. Eu particularmente não penso assim, tá? Por que eu não penso? Porque o livro que mais fala de calúnia é Provérbios, e Provérbios foi escrito para um jovem, para um homem. O falso testemunho é um pecado entre os 10 mandamentos, que é dado para todos, não somente para alguns, tá? O que acontecia naquela época, e Paulo vai explicar isso na carta dele a Timóteo, que é muito melhor, ele vai dizer que a igreja tem que tomar cuidado daquelas irmãs que às vezes são viúvas e que por não terem tanta coisa para fazer, elas acabam saindo de casa em casa falando mal e difamando. Então provavelmente o que Paulo está querendo tratar aqui é desse problema específico. Mulheres mais velhas, cuidado, as irmãs em geral, para vocês não serem caluniadoras. Isso é um fato. Agora, infelizmente, aqui a gente também tem que ser sincero, né? Infelizmente, lá fora da igreja, na sociedade, criou-se uma ideia que esse pecado de calúnia, de difamação, é muito comum entre as mulheres. Isso é uma coisa muito usada lá fora, inclusive em piadas, né? Vocês já ouviram aquelas piadas que fala que vem um rapaz na frente dos seus amigos, os amigos esculacham ele, né? Chama ele de nome, brincam com ele, esculacha ele. Quando ele sai, aí o pessoal, rapaz, fulano de tal é gente boa, né? Começa a elogiar. Mas com as mulheres acontece o oposto. Uma mulher chega, aí as outras começam a elogiar. Olha, mulher, isso e tal, tudo bem? E aí, quando essa mulher sai, aí as outras tacam a tesoura, né? Você já viu esse meme? Já viu aquele outro meme de uma foto de 3 senhoras na calçada? Aí diz assim, ó, a minha rua é a mais segura. Olha aqui as 3 câmeras de segurança, né? Aí coloca lá 3 senhoras falando da vida de todo mundo. Irmãs, essas piadas não podem se aplicar a vocês. Pode ser engraçado lá, aqui não pode. Porque vocês devem viver como convém a santas. Calúnia é um pecado que Deus, ele abomina. Por isso a palavra que Paulo usa é tão pesada, né? Diabolos. São pessoas que fazem o papel de Satanás, e isso é perigoso. Porque se você anda nas pisadas de Satanás, você pode ir para o mesmo lugar que ele está indo. Então, cuidado, porque esse é um pecado muito comum de acontecer dentro da igreja, tá? Eu coloquei aqui, pelo menos, 3 maneiras da gente discernir a calúnia, tá? A calúnia, ela pode se manifestar de 3 formas. Em primeiro lugar, a calúnia, ela se revela no ataque à imagem dos outros com mentiras, tá? Inclusive pode ser motivada por desejo de realmente denegrir os outros, né? Já que estamos em Provérbios, abra aí Provérbios capítulo 25. Provérbios capítulo 25, verso de número 18. Quem achou, pode ler. Mentir a respeito de outra pessoa faz tanto mal contra agredi-la com um pedaço de pau, feri-la com uma espada ou atingi-la com uma terra afiada. Olha aí. Se colocar contra os outros, alguém tem uma versão diferente? Eu estou vendo os irmãos com a cara estranha. Massa, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Exatamente, a mesma coisa que a da Esther, mas da Esther está bem mais explicada, né? A ideia é que esse falso testemunho, essa calúnia, no primeiro momento, é literalmente uma mentira que você passa adiante com o objetivo de denegrir a imagem de alguém. Você literalmente está se colocando contra alguém. Você sabe que aquela história não parece ser verídica, é uma calúnia, mas você quer passar essa história para frente. Às vezes, irmãos, você até sabe que você ouve uma história mentirosa sobre alguém,
na igreja, um irmão, uma irmã, você sabe que aquela história é mentirosa, mas aí você quer falar mesmo assim para os outros. E aí você, rapaz, eu ouvi dizer, você conta a história, no fim você diz, não, mas eu acho que isso é mentira, fulano de tal disse que era mentira. Mas você diz isso no fim, mas você conta a história como se fosse a coisa mais verdadeira do mundo. Você coloca tom na sua voz, você coloca argumento, você diz que fulano de tal disse, você sabe que é uma mentira. Você diz no final que é uma mentira, mas você quer falar mal daquela pessoa. Isso literalmente é uma calúnia. É levantar um falso testemunho contra alguém. É, como o Provérbios diz, a mesma coisa de você pegar um pau, pegar uma espada e uma flecha e atacar o seu próximo com falso testemunho. Essa é a primeira forma que a calúnia se manifesta. Quando você conta uma mentira sobre alguém, que você sabe que é uma mentira, uma história, uma invenção, você até diz, mas você conta porque você quer passar adiante aquela calúnia. Em segundo lugar, outra forma mais sutil da calúnia acontecer, e Provérbios vai dizer isso também, daqui a pouco nós vamos ver, é quando você tem uma história, e aí o que você faz com essa história? Você aumenta essa história, exagera, distorce aquela história, ou você minimiza aquela história, diminui ela e passa adiante. Você, em vez de você passar a história do jeito que você escutou, do jeito que você ouviu, às vezes você nem deveria passar para essa história, mas você tem aquela história e você exagera, né? É como uma irmã que ficou sabendo que o marido discutiu com a esposa, e aí ela cata, rapaz, mas na casa do fulano de tal, meu amigo, pau desceu lá, viu? Foi panela jogada na cara do outro, foi uma discussão, e criança correndo, cachorro, gato correndo para um lado e para o outro. Você exagera aquela história. Na hora H, não foi tudo isso. Você passa uma história, você passa um timbre, você aumenta aquela verdade, ou então você diminui. Você escuta uma história de alguém, talvez você não goste, e aí você tenta fazer o quê? Você tenta encobrir, minimizar a história. Não é dessa forma não, tal. Às vezes a gente usa isso aqui, muito, sabe para quê? Para encobertar o pecado dos outros. Em vez de você lidar com o pecado de verdade, você sai diminuindo o pecado, sai acobertando ele, né? Isso é pecado. Você está distorcendo uma verdade. Isso é calúnia e quebra do nono mandamento. Então, cuidado para você não aumentar as histórias que você anda escutando por aí, que não deveria nem estar falando, nós vamos falar disso melhor daqui a pouco, ou então você sair acobertando, passando pano, tentando distorcer, tentando focar em outros aspectos da história para poder encobrir aquele pecado. Você, no fim das contas, está pegando uma verdade e distorcendo para cumprir o propósito do seu coração. E isso acaba sendo uma calúnia. Ainda em Provérbios, capítulo 26, algum irmão pode fazer a leitura, versículo 20 e verso 21. Provérbios 26, verso 20 e verso 21. Sem lenha todo se acabará, e não havendo maldizente cessará. A correta ou o carvão é para o borralho, e a lenha para o fogo, assim é o ouro, o precioso para a cedeira. Rixas, né? Olha aí. Exatamente. Olha isso. Aqui está dizendo que o pastor Jardel até trouxe uma palavra sobre isso, né, nos pecados aceitáveis, que o caluniador ou fofoqueiro, mexeriqueiro, ele é alguém que, em vez dele apaziguar, ele coloca mais lenha na fogueira. Ele é alguém que ele ouve aquela história, e aí o que ele faz? Ele aumenta aquela história, ele passa a falar mais daquela história. Se alguma irmã chega para você falando mal de outra irmã, o que é que você faz? Eu sei de outra coisa que ela fez. Aí você vai lá e joga mais carvão, né? Joga mais madeira, aumenta o fogo da discórdia. Ou então você encontra dois irmãos que são amigos, que discutiram com o outro, e aí você vai lá e fica cutucando a ferida, fala, nem como é que foi que fulano de tal fez isso contigo mesmo? E aí começa a falar, e começa a aumentar. E aí você continua colocando fogo naquela conversa. Por quê? Porque é isso. Você acaba pegando algo que você ficou sabendo dessa história, alguma coisa que você viu, que você ouviu, que lhe contaram, e você vai aumentando cada vez mais essa história. E isso, irmãos, é calúnia. É quando você pega uma verdade e distorce os fatos. Daqui a pouco você vai estar falando igual os fariseus, né? Não, os discípulos roubaram o corpo dele aí. É a mesma coisa, a mesma mentira. Você está mentindo sobre alguém, como um fariseu. Está dizendo, não, isso aí não foi desse jeito que aconteceu, foi daquele outro jeito.
você vai aumentando a história. Tem gente que se orgulha disso aí. Você sabia? Tem mulher, tem irmão que se orgulha de saber da vida dos outros e se acha esperta, se acha astuta. É alguém que, fulano de tal não me engana não. Eu sei o que foi que ele fez. Fulano tá bom, eu sei. E ela gosta de ser informada, né? Ela gosta de saber de tudo que está acontecendo na igreja, porque ela se acha astuta. E de fato, né? A serpente no Éden era o animal mais astuto também. Não é isso? As pessoas que se orgulham de ser como Satanás, né? De saber o mal das outras pessoas, de poder saber espalhar as fofocas, dominar o cenário da igreja, para poder ter o que dizer de cada pessoa. Já aconteceu isso com você? Alguém que chega perto de você e sabe falar mal de todo mundo? Até as pessoas dizem assim, às vezes quando é uma conversinha, até as pessoas dizem assim, rapaz, tu está atiçando, né? Colocando mais ainda, né? Como se está colocando mais lenha na fogueira ainda mais, né? Alimentando uma coisa que em vez de a pessoa ir buscar saber a verdade, não, ela continua, né? Cada vez mais, né? Aumentando, né? Aquilo que realmente, às vezes pode ser uma calúnia, né? Pode ser uma mentira, né? Uma pessoa falando uma coisa ali errada, e as pessoas elas colocam, né? Alimentam aquilo ali, né? Exatamente. E isso realmente um grande erro. Com certeza, e condenado biblicamente falando, né? Essa é a segunda forma de calúnia, quando você aumenta uma história, você diminui uma história de acordo com o seu propósito. E em terceiro lugar, outra forma de calúnia é quando você julga as motivações de alguém e passa adiante aquilo como se fosse uma verdade, tá? Imagine, não sempre, né? Mas imagine que um dia você era para chegar cedo na igreja, obviamente, o que acontece? Por algum imprevisto, aí aconteceu alguma coisa na sua casa, aconteceu alguma coisa no meio da rua, algum imprevisto, você chega atrasado, o único lugar por aqui é aqui na frente, você entra, imagina, rapaz, será que os irmãos nem sabem o que aconteceu, será que eles vão me julgar mal? Mas já aconteceu o contrário, você vê o irmão entrando atrasado, e aí você taca-lhe a língua, né? E aí você já julga o que aconteceu com ele. E aí você não sabe o que aconteceu, mas aí você acaba pegando aquilo e passa adiante como se fosse uma verdade. Às vezes acontece dentro de casa, quando o marido fala alguma coisa e você já diz, tu tá falando isso por conta daquilo. Tua intenção é essa. E aí você sai como se soubesse a intenção do coração de alguém e passa aquilo como uma verdade. Às vezes para os outros. Eu vi fulano de tal fazendo aquilo, rapaz, eu vi ele fazendo aquilo com aquela irmã, conversando assim, assado. Sei não, mas eu acho que ele está querendo, sabe o quê? Ele está querendo fazer aquilo. E aí você começa a julgar a intenção daquilo que você nem sabe o que é. E aí, como você não sabe que aquilo é verdade e passa adiante, isso é uma calúnia. Irmão Felipe, talvez essa seja a calúnia mais comum entre nós. O que é triste, né? A gente faz um julgamento por uma ação, por um gesto, por uma expressão até. Sim. E isso é errado, por quê, irmãos? Isso acontece também muito dentro do casamento. Isso é errado por quê? Porque nós não podemos julgar o que está no coração dos outros. Não dá para julgar a intenção. Nós podemos julgar frutos. O que Jesus disse? Não julgai segundo a aparência, julgai segundo a reta justiça. Irmão, mas pareceu. Mas não julgue, meu amigo, segundo a aparência. Julgue segundo a reta justiça. E essa é a terceira forma de você descobrir como é que é uma calúnia, tá? Primeiro, uma coisa que é com certeza errada, é uma mentira, você sabe, mas quer passar adiante. Segundo, você aumenta ou diminui uma história. Terceiro, você julga precipitadamente e passa a conversa adiante como se fosse uma verdade. E aí, irmãos, o que é que nós vamos fazer então? As irmãs, especialmente, mas isso é um pecado, obviamente, que a Bíblia condena sobre todo mundo. Como é que a gente faz então para não ser caluniador? Porque esse é um pecado que a gente pode realmente lidar com isso sem nem perceber. Eu gosto daqueles mandamentos na Bíblia que fala o seguinte, né? Não vos enganeis, ou aquele que faz tal coisa se engana. Por que eu gosto desses versículos? Porque quando a Bíblia diz não vos enganeis, o que ela está querendo dizer é muito fácil a gente se enganar com isso. Que é aquele texto de Paulo em 1 Coríntios, quando ele fala o seguinte: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. E aí os jovens que têm comunhão com os ímpios falam, não, mas isso não se aplica a fulano de tal não. Não se aplica com aquela má companhia não, que ali eu sei lidar. Não vos enganeis, é muito fácil você se enganar.
Existe outro lá em Tiago, que fala a mesma coisa em relação à língua. Ele vai dizer o seguinte: irmãos, não vos enganeis, aquele que julga que tem uma religião verdadeira, mas não sabe dominar a sua própria língua, a sua religião é falsa. Então é muito fácil nós achar que estamos vivendo uma vida cristã ótima, boa, pecar com calúnia, pecar difamando e achar que está tudo bem, porque esse é um pecado que pode passar despercebido. A imoralidade, facilmente a imoralidade. Assassinato, claro que é um pecado visível, mas sair falando mal pecaminosamente dos outros, isso às vezes passa despercebido. Por isso que Paulo ele diz: irmãs, não se enganem. Uma coisa maravilhosa em relação a isso: se você é uma mulher aqui na igreja, você não lidera o grupo de estudo bíblico, você não participa do ministério de louvor para louvar, para cantar aqui na frente, não seja caluniadora, que você já está fazendo um ótimo trabalho na vida de igreja. Não seja caluniadora, você está trazendo uma pureza para a vida de igreja. Basta não ser caluniadora. Isso já é um papel essencial na vida de igreja, porque é possível mulheres estarem justamente tomando a frente de algumas funções na igreja e cair justamente aqui, em ser caluniadora. Aí fica aquela contradição: você faz um ofício sagrado e depois você age como o diabo. Não seja caluniador, não seja como o diabo, né? A palavra que ele usa, diabolos. Então, só o fato de você ser uma irmã que sabe lidar com a conversa, que sabe não ser uma caluniadora, isso é uma bênção para a vida de igreja. Isso é maravilhoso. Nós vamos ver que não para aí, vai mais adiante, tá? Então, como é que você evita esse pecado de calúnia? Primeiro, irmãos, entenda que quando nós temos algum assunto, alguma questão na igreja, existem pessoas que devem e têm o direito de saber, e existem pessoas que não têm o direito de saber. É assim que a Bíblia coloca esse assunto, tá? Em que sentido? Se você sabe de alguma coisa, você só pode falar sobre aquilo para alguém que é digno ou tem o direito de saber. Se eu vi o irmão pecando, e aí, quem é que tem o direito de saber aquele pecado? Outro irmão tem o direito de saber? Alguma outra pessoa dentro da igreja tem o direito de saber? Não. Eu tenho que ir lá naquele irmão e lidar com ele, tá? Porque ele tem o direito de saber que eu sei e que eu estou lá para corrigi-lo. Se isso não resolver, aí tem outra pessoa que tem o direito de saber aqui, que é quem? O pastor da igreja. Lá em Hebreus capítulo 13 vai dizer que a gente tem que se sujeitar aos pastores da igreja, porque eles são aqueles que irão prestar conta das suas almas. Então, por alguma razão você não consegue lidar com aquilo, você não pode deixar aquilo passar, você deveria lidar com aquilo, mas se não pode, de alguma forma, outra pessoa que pode e que também é responsável pelo cuidado espiritual daquele irmão, daquela pessoa, é o pastor da igreja. E aí você vai com ele, lida com ele, talvez ele lhe encoraje para você lidar com a situação. Se aquele irmão não ouvir, você leva o pastor junto, como lá em Mateus fala sobre levar 2 ou 3, para você tratar aquele pecado. E só. Outras pessoas que não têm a ver com o assunto não devem saber. Tá? Quer um exemplo disso? Lá na carta de Corinto, né? Paulo ele fala o seguinte: irmãos, eu fiquei sabendo de uns problemas que estavam acontecendo aí, e os irmãos da família de Chloe falaram para mim. Ou seja, uma família da igreja pegou todos os problemas da igreja e contou para o apóstolo Paulo. Aquela família estava pecando? Não estava. Paulo era o responsável por aquela igreja. Então elas contaram o assunto para quem deveria saber, para quem é direito saber. Se você vê o filho de algum irmão fazendo uma coisa errada aqui, a filha de algum irmão fazendo alguma coisa errada aqui, quem é que é responsável por aquela criança? Quem tem o direito de saber aquela coisa, daquela história? Os pais. Assim que você evita a calúnia, irmão, assim que você evita a fofoca, pensando em quem é que deveria saber disso, não é? Para você saber julgar corretamente cada caso. São muitos casos, não tem como a gente numerar, mas você pensando nesse princípio, você consegue usar de bom senso para examinar cada situação do que deveria ser falado ou não, tá? Vamos abrir em Provérbios capítulo 10 para dar uma olhada. Provérbios 10, versículos de número 18. Quem encobre o ódio por lábios mentirosos, e o que difama é tolo. O que difama é tolo. Não é falar apenas uma mentira, né? Mas levar uma má fama
é um tolo. Ele está levando o assunto a que não deveria ser levado. Então, primeiro, use essa regra quando vocês verem, souberem, ouvirem alguma história, tá? Em segundo lugar, existe outra forma de você evitar a calúnia, se esse é um pecado que é muito comum você acabar cometendo, tá? Você acaba olhando, Senhor, misericórdia, eu acabo falando mal das pessoas mesmo, eu acabo sendo esse tipo de pessoa que está sendo pregada aí. O que eu faço, além de saber disso? Em segundo lugar, tome cuidado com o tempo que você conversa. Tome cuidado com a situação que você está. Às vezes até o tanto de tempo que você gasta com alguém vai ajudar você a cometê-lo. Lê o versículo seguinte, Provérbios 10, 19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Olha aí, você quer refrear esse pecado? Saiba uma coisa, falar demais você vai acabar caindo nesse pecado. O que você faz? Refreia a língua. É aquela pessoa que sabe uma história, rapaz, não posso contar isso para ninguém. Mas aí você vai para casa de alguém, você vai para o irmão, e aí começa a conversar, e o assunto começa a faltar. E você pensa, rapaz, eu sei desse assunto, cedo ou tarde vai acabar falando. E aí o que você faz? Você continua lá, você enfrenta a sua tentação, e aí o que você faz? Você acaba falando. Né? Você vai puxando assunto, em vez de você medir a sua língua, em vez de você medir a sua boca, no muito falar, irmãos, há transgressão. Se você é do tipo que escuta alguma coisa, algum segredo, algum problema, e tem vontade de falar, regule o tempo que você conversa com as pessoas. Se você acha que não vai se domar, então saia, faça isso, né? Se afaste, vá para outro lugar, para tentar evitar esse tipo de pecado. Às vezes isso é o que acontece, né? Você está jogando conversa fora, e aí você começa a não jogar mais conversa fora, você começa a jogar pecado fora. E aí você começa a denegrir, falar mal, você está naquela roda de amigos, já está com 2 horas naquela roda de amigo, passou o final de semana naquela roda de amigo, e aí você vai trazendo assunto pecaminoso, um jogando um assunto em cima da mesa, né? Então cuidado, para que no muito falar, você não acabe transgredindo, pecando, tá? Em terceiro lugar, outra coisa que nós deveríamos fazer, evite pessoas que são assim. Seja muito sincero, evite. Abra no Salmo de número 101. E aqui, por conta do tempo, vou acelerar o estudo. Salmo de número 101. Vou pedir para alguém ler o verso 6 e o verso 7. Meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. E ande no caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentira, não permanecerá ante os meus olhos. Olha isso. Você aceita dentro da sua casa, na sua roda de conversa, pessoas que costumam falar mal, caluniar outras pessoas? Faça como Davi. Procure os fiéis da terra, aqueles que são cristãos piedosos, que não têm esse costume, para que eles andem com você. E aqueles que proferem mentira, aqueles que têm esse costume de ser fofoqueiro, que é conhecido por isso, evita. Davi, ele é mais pesado do que isso. Bora ler o versículo 8. Pode ler, Jamil, verso 8. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor os que praticam a iniquidade. Olha isso. Davi, ele vai mais além. Só que aqui Davi é rei, né? Como rei, ele pode trazer juízo. Mas ele deixa uma coisa bem clara. Por ele, como rei, o papel dele seria pegar essas pessoas, julgar essas pessoas, condenar essas pessoas. A gente pode fazer isso? Não. Porque nós não somos reis, né? Isso não faz parte mais da nossa lei, dessa teocracia que Israel tinha. Mas a gente pode aprender uma lição aqui, que é tomar as medidas cabíveis a depender da situação. Tomar as medidas cabíveis. Ele, como rei, qual era a medida cabível? Ir lá e lidar com a situação como rei. Você que é um cristão, que escuta essas histórias, que ouve essas histórias de alguém, tome a medida cabível que você pode fazer. Exorte aquele irmão. Se aquele irmão continuar, você ficar sabendo já por outra pessoa o que ele continua fazendo, leve 2 ou 3, porque esse é um pecado que Deus, ele lida de uma forma pesada na Bíblia, né? Nas Escrituras. Não pode deixar essa erva daninha destruir a comunhão da igreja. Não pode deixar essa maledicência afastar os amigos. Não pode deixar com que esse pecado banqueteie aqueles que acham que são religiosos quando são falsos, porque não dominam a sua língua. Então, aquilo que você pode fazer, já que você não é rei, tome as medidas cabíveis de Mateus capítulo 18, Mateus capítulo 16, não é? Se eu não me engano. O
você faz? Evite essas pessoas. Olha aqueles que são fiéis, realmente, né? Que tentam lidar com essas questões. Em quarto lugar, nós já estamos caminhando para o final, irmãos. Vamos abrir agora Salmo 141. Salmo 141, versículo 3 e 4. Olha isso, é uma oração para que Deus coloque uma guarda na sua boca, para que Deus lhe guarde de cometer esse pecado. A quarta forma de você lutar contra a calúnia é em oração. Esse é um pecado, irmãos, que nós precisamos lutar, porque é muito fácil, como a Paulo comentou, né? Nós sermos inclinados. Então ore. Se você vê que esse é um pecado que lhe perturba, que perturba algum irmão da igreja, que você percebe que é presente, fale com Deus, ore, para que Deus ajude você a não acabar caindo na prática dos ímpios, para que Ele possa colocar uma guarda à sua boca, para que você não peque dessa forma, não viva dessa forma. E por fim, para a gente encerrar, em quinto lugar, não precisa abrir, nós vamos tratar disso melhor depois. Fale coisas boas acerca dos irmãos da igreja. Provérbios 31 vai dizer que a mulher virtuosa, ela fala coisas boas, e a palavra de sabedoria está na sua boca. Efésios vai dizer que nós deveríamos deixar a mentira de lado e cada um falar a verdade, e a verdade em amor, não em julgamento, né? Não em condenação, não em difamação, mas em amor, em honra. Provérbios 4 vai dizer que o nosso amor uns pelos outros tem que ser ardentes, porque o amor cobre essa multidão de pecados. Ele não sai despindo o pecado para todo mundo, né? Ele cobre. Então, se esse é um pecado que nós precisamos lidar, que Paulo ele trata para as irmãs, especialmente, que nós estamos falando, né? Lidar. Então, reconheça isso. Primeiro, que esse é um pecado que mostra muito o nosso caráter de verdade, o nosso coração. Segundo, que essa calúnia se manifesta muito facilmente nas nossas conversas. E em terceiro lugar, irmãos, combata essa calúnia, né? Combata esse pecado que pode ser muito fácil a estar na nossa língua. E que isso, irmãs, falando especialmente para as irmãs, que é o propósito da mensagem, que você viva dessa forma, e você vai ser uma bênção para a igreja. Uma bênção, né? Você tratar desses pecados, nossa, você vai ser algo maravilhoso para a vida de igreja. Isso vai ajudar a não quebrar a unidade da igreja, a não quebrar a comunhão da igreja. E principalmente a você não se enganar enquanto vive, né? Ou enganar os outros enquanto vive e acabar se enganando quando morrer. Que Deus nos ajude, coloque um anjo, uma guarda na nossa boca, né? Para que a gente não peque dessa forma. Amém? Vamos orar então?